Vamos agora para algumas questões do IADES, Instituto Americano de Desenvolvimento. Tem muita gente falando aí sobre esse concurso. Vamos treinar algumas questões e vamos avaliar o nosso desenvolvimento nessas atividades. Nesses exercícios, faremos algumas leituras. Eu quero que você acompanhe a minha leitura, tá? Uma leitura lenta e atenta. Primeiro texto. Origem do dinheiro. A história da civilização nos conta que o homem primitivo procurava defender-se do frio e da fome, abrigando-se em cavernas e alimentando-se de frutos silvestres, ou do que conseguiu obter da caça e da pesca. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, passou a espécie humana a sentir a necessidade de maior conforto e a reparar no seu semelhante. Assim, como decorrência das atividades individuais, surgiram as trocas. Aqui, ó. Próximo parágrafo. Esse sistema de troca direta, que durou por vários séculos, deu origem ao surgimento de vocábulos como salário, o pagamento feito por meio de certa quantidade de sal, pecúnia, do latim pecus, que significa rebanho, gado, ou peculium, relativo ao gado miúdo, ovelha ou cabrito. Próximo. As principais moedas, tal como conhecemos hoje, peças representando valores, geralmente em metal, surgiram no século VII a.C., na Lídia, atual Turquia. As características que se desejavam ressaltar eram transportadas para as peças através da pancada de um objeto pesado, martelo, em primitivos cunhos. Foi o surgimento da cunhagem a martelo, onde os signos monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais empregados, como o ouro e a prata. Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por metais menos raros ou suas ligas, preservou-se, com o passar dos séculos, a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor monetário das moedas, que quase sempre, na atualidade, apresentam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder das sociedades. Aqui embaixo, a referência. Questão 1. Em relação aos aspectos semânticos e gramaticais do texto, assinale a alternativa correta. Ou, assinale a alternativa correta. Eu sempre falo isso. O enunciado, ele te pede um lance que, na realidade, marque a alternativa incorreta ou a alternativa correta. Letra A. O homem necessitou de mais conforto ao desenvolver a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos, e de adaptar-se a novas situações. Bom, essa letra A não apresenta nenhum problema. Antes de marcá-la como correta, eu vou analisar as outras questões. Letra B. A omissão das vírgulas que isola o trecho que durou por vários séculos, linha 9, não altera o sentido original do texto. Vamos lá na linha 9. Aqui, linha 9. Aqui, ó. Aqui eu tenho a 10, que é a 9. Esse sistema de troca direta, vírgula, que durou por vários séculos, vírgula. Essas vírgulas estão aqui para representar uma oração subordinada adjetiva explicativa. A letra B fala que se eu retirar essas vírgulas, eu não vou alterar o sentido original do texto. Essa aqui está errada porque se eu tirar a vírgula, eu transformo um trecho que é explicativo num trecho restritivo. Então, essa aqui está errada. Eu vou deixar de ter uma oração subordinada adjetiva explicativa para ter uma oração subordinada restritiva. Letra C. O termo se em as características que se desejavam, linhas 16 e 17, poderia ser posicionado de forma enclítica, mantendo a correção gramatical, as características que desejavam-se. Essa resposta também está incorreta, porque
observe que esse se aqui, ó, ele foi atraído pelo que. Tá vendo? Que é uma partícula atrativa. Então, essa letra C também está errada. Pronto. A vírgula após séculos é empregada para antecipar um complemento nominal. Vamos lá na linha 4. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, está errado. Ao longo dos séculos é um adjunto adverbial deslocado e não um complemento nominal. Aí. Ela foi usada para assinalar um adjunto adverbial deslocado. E, por fim, a letra E, a locução verbal tenha levado, na linha 22, poderia ser flexionado no plural para concordar com tempos. Vamos ver. Letra E fala da linha 22. Vamos lá na 22. Embora a evolução dos tempos tenha levado, concorda com o núcleo do sujeito, que é evolução, e não tempos. Evolução dos tempos, então vai concordar com evolução. Então a letra E também está errada, e eu vou ficar com a letra A. Beleza? Comentei todas antes de marcar a letra A. No início eu já achava a letra A correta. Agora eu afirmo que a letra A está correta. Número 1, letra A. Número 2. Acerca dos aspectos semânticos e gramaticais do texto, assinale a alternativa correta. Vou ficar com isso aqui, ó. Assinale a alternativa correta. Letra A. A palavra miúdo, da linha 13, é acentuada por ser uma paroxítona terminada em O. Espera aí. Vamos dividir isso aqui. Divisão silábica. Mi, u, do. Miúdo tem uma justificativa diferente para a acentuação desse U. Esse U é acentuado porque ele forma um hiato. Percebeu aqui? Então, acentua-se o I ou o U quando formam sílabas sozinhos, seguidos ou não de S. E não pode ter, por exemplo, o NH por perto. Exemplo, rainha. Rainha não é acentuado esse I, porque tem o NH por perto. Essa letra aqui está errada. Letra B, o emprego do sinal indicativo de crase na linha 22 é facultativo. 22. Aqui. Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição, tenha levado a quê? A evolução dos tempos tenha levado a quê? Quem leva alguma coisa a algum lugar ou leva a alguma situação. No caso aqui, tenha levado a quê? A substituição. Não posso retirar o sinal indicativo de crase. Você sabe qual é o nome do sinal indicativo de crase? Acento grave. Letra C. As origens da palavra salário, linha 10, e pecúnia, linha 12, estão associadas a regimes de trocas. Então, vamos ver aqui, linha 10 e linha 12. Linha 10. Salário, pagamento feito por meio de certa quantidade de sal. E pecúnia, que significa rebanho. Então, olha aqui, ele deu origem ao surgimento de vários vocábulos, esse sistema de troca. Então, a letra C está correta. Porque o regime de trocas originou ou permitiu a criação das palavras salário e pecúnia. Letra C está correta. Letra D. Os acentos gráficos em história, séculos, salário, justifica-se com base na mesma regra gramatical. Será? Vamos ver aqui. A palavra história, a palavra salário, essas duas aqui, ó, elas são paroxítonas terminadas em ditongo. Já a palavra séculos, ela é proparoxítona. Então, tem uma justificativa para essas palavras aqui e outra justificativa para essa palavra aqui. Então, essa letra D está errada.
Letra E. A palavra que, da linha 1, é um pronome relativo e introduz uma oração subordinada adjetiva. Vamos lá na linha 1. A história da civilização nos conta que, para saber se esse que é pronome relativo ou se ele inicia uma oração subordinada substantiva, basta trocarmos esse que pela palavra isso. Se funcionar, esse que não pode ser pronome relativo. A história da civilização nos conta isso. Ou seja, esse que é uma conjunção integrante que inaugura uma oração subordinada substantiva e não um pronome relativo. Número 2 ficou a letra C. Número 3. Em relação aos aspectos semânticos e gramaticais do texto, vou ficar só com isso aqui. Qual alternativa é correta? Letra A. As primeiras moedas de que se tem registros tiveram seus valores determinados apenas pelos materiais empregados em suas confecções. Errado. Além dos materiais, eles tinham atributos de uma expressão cultural, né? Eles expressavam a cultura do lugar e também eles eram bonitos, eles apresentavam figuras bonitas. Então, através da beleza, da cultura e do material empregado, eu tenho os ingredientes para se forjar as primeiras moedas. Então, essa letra A aqui está errada. Depois você confere esse contexto. Os parênteses, linha 12 e 13, retiram o significado ordinariamente atribuído às palavras rebanho e gado miúdo. Vamos lá ver? Isso aqui eu tenho que olhar. Linhas 12 e 13 eu tenho aqui, ó. Pecúnia, do latim pecus, que significa rebanho, gado. Então aqui eu estou afirmando que rebanho é gado. Ou peculium, relativo ao gado miúdo, ovelha ou cabrito. Estou afirmando, estou explicando, estou falando novamente. Então, a letra B, ela não retifica. Retificar é consertar. É diferente, não é retifica, é ratifica. O que é ratificar? Confirmar. A letra B está errada. Letra C. A omissão da preposição com, na linha 4, provocaria alteração do sentido do texto, mas preservaria a correção gramatical do período. Vamos lá na linha 4. Linha 4. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, vamos ler sem o com. Ao longo dos séculos, o desenvolvimento da inteligência passou a espécie humana a sentir, tá vendo? Esse com aqui, ele determina algo. Se eu tirar, eu posso confundi-lo com sujeito. De jeito nenhum. Essa letra C está errada. Letra D. As aspas, empregadas ao longo do texto, servem para isolar palavras ou expressões estrangeiras. Vamos ler. Pecúnia. A palavra pecúnia, ela tem origem de pecus. Pecus é estrangeiro, pecúnia é português, português abrasileirado. Salário é uma palavra portuguesa. Pecus é uma palavra estrangeira. Peculium é uma palavra estrangeira. Mas salário e pecúnia, não. Então vamos lá, vamos marcar a letra D como a letra errada. Sobrou a letra E, vamos ver. A forma verbal desejavam, na linha 17, denota concordância com a expressão, as características, da linha 16. Vamos ler a linha 16, vamos ler a linha 17. Linha 16. As características que se desejavam ressaltar... Características desejavam. Bateu. Bacana? Questão simples. Interpretação simples. Número 3, letra E. Número 4.
Em relação aos aspectos semânticos e gramaticais do texto, mesma coisa, né? Eu vou ler assim. Assinale a alternativa correta. Vamos ver qual alternativa aqui não foge da regra gramatical. Qual regra gramatical? Você vai ler e vai perceber que tem alguma coisa errada. No caso aqui, eles estão pedindo várias coisas diferentes. Quer ver? Olha, na letra A, o trecho, as peças através da pancada de um objeto, linhas 17 e 18, pode ser reescrito mantendo a correção gramatical da seguinte forma: as peças através de a pancada de um objeto. Então, isso aqui está pedindo uma reescrita. Essa aqui está errada, porque quando eu tenho esse da, eu tenho uma contração. Percebe? Eu não posso separar a preposição e o artigo. Eu preciso dessa contração. Então, essa letra A está errada. A leitura dela já está horrível, né? Já ficou assim, olha, as peças através de a pancada. Já ficou feio. Letra B. O trecho entre as linhas 1 e 2, o homem primitivo procura defender-se, poderia ser reescrito, sem alterar o sentido ou prejudicar as regras gramaticais, da seguinte forma: o homem primitivo procurava se defender. Então, eu tive aqui uma ênclise e passei para uma próclise. Entendeu o que eu disse? Ênclise ao final, próclise no início. Se fosse do meio, mesóclise. Funcionou? Deu para entender? Deu. Mas isso aqui foi tranquilo. Consegui entender com tranquilidade. Letra C. A expressão a espécie humana exerce função sintática de objeto indireto da forma verbal passou. Linha 5. Vamos lá ver? Isso aqui é da linha 5. Vamos ter que ir lá no texto na linha 5. Aqui. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, passou a espécie humana a sentir a necessidade. Espera aí. Quem é que passou a sentir? A espécie humana. Então, a espécie humana é sujeito. O que está falando lá, hein? Está falando que é objeto indireto. Não, está errado. A espécie humana é sujeito. Então, aqui nós já misturamos colocação pronominal, reescrita de frase e aqui análise sintática. Letra D. O pronome onde, linha 20, deveria ser substituído pela expressão aonde para manter a correção gramatical. Antes de ler a linha 20, eu tenho que saber que onde é um lugar parado, é estático. O aonde é dinâmico, ou seja, em movimento. Sacou? Então vamos lá. Linha 20, né? Parará, parará, aqui. Foi o surgimento da cunhagem a martelo, onde os signos monetários eram valorizados. Lugar fixo. Foi o surgimento da cunhagem a martelo, onde? Lugar fixo. Se fosse aonde, isso aqui estaria andando. Sacou? Então isso aqui está errado. Viu como é que bateu? Eu analisei o onde e aonde antes da correção. Letra E. A preposição de em alimentando-se de frutos silvestres poderia ser substituída pela preposição em. Não vou nem chegar na linha 3, porque isso aqui é absurdo. Pela preposição em, sem alterar o sentido do texto. Então muda aqui. Tira o de e coloca em. Alimentando-se em frutos silvestres. Pô, essa é de graça, né? Quem se alimenta de alguma coisa, e não em alguma coisa. Letra E está errada. Então, número 4 ficou a letra B. O número 5 tem mais texto. Então, eu vou forçar a leitura, né? Nessa prova. E estou fazendo uma correção bem light, bem tranquila. Essa gravação é do dia 19. Quer dizer que ontem eu fiz um pedaço, hoje eu estou fazendo outro pedaço, com tranquilidade, para você perceber que é tranquilo. Reconhecimento da qualidade do Banco Central.
Comitê de Basileia para a Supervisão Bancária atribuiu ao Brasil a nota máxima na avaliação da liquidez e das regras prudenciais adotadas pelo Banco Central, BC. Olha que fantástico na redação, hein? Na hora que você for fazer redação, você tem que botar aqui o nome por extenso, anteriormente a sigla. E a sigla vem entre parênteses. No momento em que a economia global enfrenta desaceleração expressiva, o reconhecimento da solidez e da qualidade das regras do sistema financeiro nacional contribui para que o Brasil mantenha amplo acesso às linhas internacionais de crédito e atraia recursos destinados a investimentos. O sistema financeiro nacional foi saneado há cerca de 2 décadas, com a liquidação ou a venda de bancos privados e estatais que enfrentavam graves dificuldades em decorrência do fim da inflação descontrolada ou da má administração. Depois disso, em geral, a gestão dos bancos aprimorou-se muito. Prova disso é que a inadimplência ou quebra de algumas grandes empresas devedoras, ultimamente, pouco afetou as instituições financeiras, que dispõem de vultosas provisões contra calotes. Enfim, o sistema financeiro nacional tem fontes estáveis de captação durante o período de 1 ano, compatíveis com as expectativas de saídas de caixa. Se em alguma instituição esse indicador sair dos limites requeridos, o Banco Central, o BC, olha aqui em cima, agora eu vou colocar só a sigla, poderá determinar o aporte de novos ativos ou a interrupção de atividades, evitando prejuízo aos depositantes. Aqui eu tenho a fonte. Olha que bacana. Acerca dos blá, 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 blá. Olha aí. O que eu vou ler? Que era correta? Nas linhas 4 e 5, as expressões desaceleração expressiva e o reconhecimento da solidez exercem a mesma função sintática. Vamos lá ver? Isso aqui, linhas 4 e 5. Linha 4. No momento em que a economia global enfrenta desaceleração expressiva, enfrenta o quê? Desaceleração expressiva. Esse aqui é um objeto direto. Beleza. O outro é o quê? Reconhecimento da solidez. Voltando. O reconhecimento da solidez e da qualidade das regras do sistema financeiro nacional contribui. Opa! Quem é que contribui? O reconhecimento da solidez. Isso aqui é sujeito. Um é objeto, o outro é sujeito. Certo? Então, eles não têm a mesma função sintática. Função sintática, análise sintática. Letra B. O texto ficaria mais claro, mantendo a correção gramatical, se a expressão acerca, linha 9, fosse substituído por acerca. Mano do céu, acerca significa tempo passado. Sacou? Tempo decorrido, ou pretérito. Esse acerca é um lance que fala sobre alguma coisa. Por exemplo, falamos acerca daquele assunto, falamos sobre aquele assunto. Então, são 2 expressões diferentes. Então, ele ficaria mais claro, eu nem vou voltar lá. Por que eu não vou voltar? Porque isso aqui tem um significado e esse aqui tem outro significado. Dá para resolver assim? Dá. Letra C. No trecho, o Comitê de Basileia para a Supervisão Bancária atribuiu ao Brasil a nota máxima na avaliação da liquidez, linhas 1 e 2. As palavras destacadas pertencem à mesma classe gramatical. Não, não pertencem. Esse o aqui é um artigo definido masculino singular. Quando você for falar assim, fala completo, tá? Não fala só artigo, não. Eu gosto de falar tudo. Esse a, não, esse o é um artigo definido masculino singular. Esse ao é uma
preposição, formada através da contração da preposição a e do artigo definido masculino singular o. E esse a é um artigo definido feminino no singular. Então a letra C está errada. Você pode justificar também esse ao aqui como uma simples contração. Agora que eu percebi que eu fiz aqui, ó, a coisa errada. Eu boto em amarelo somente o que está certo. Então agora eu vou consertar. Ó. É assim que eu faço com as erradas. Agora melhorou. A última oração do texto é reduzida de gerúndio. Será? Última oração. Vamos pegar aqui. Se em alguma instituição esse indicador sair dos limites requeridos, o Banco Central poderá determinar o aporte de novos ativos ou a interrupção de atividades, evitando gerúndio. Sacou? Olha lá. Evitando. O que a letra D fala? A última oração do texto é reduzida de gerúndio. Essa aqui está certa. Essa aqui foi tranquilo. Vamos botar nosso amarelo. E letra E, que deve estar errada. Ao trecho, para que o Brasil mantenha amplo acesso às linhas internacionais de crédito e atraia recursos destinados a investimentos, linhas 6 a 8, poderia ser dada a seguinte redação: respeitando tanto o princípio do paralelismo sintático e a correção gramatical, quanto o sentido original. Beleza, então ele está querendo colocar assim, uma troca, respeitando a organização sintática e a correção gramatical. Para que o Brasil, o original é, para que o Brasil mantenha amplo acesso às linhas internacionais de crédito e atraia recursos destinados a investimentos. Ele propõe o seguinte: para que o Brasil acesse amplamente as linhas internacionais de crédito e atraia os recursos destinados aos investimentos. Mantenha amplo acesso, funcionou, para que o Brasil acesse. O problema está aqui, ó, destinados a investimentos, e aqui embaixo eu estou colocando destinados aos investimentos. Não, não pode. Sacou? Olha aqui, a pegadinha veio aqui no final, ó. Tranquilo? Então, essa letra E está errada. Número 5 ficou a letra D. Vamos agora para a sexta questão. E mais um texto. E esse texto aqui é muito importante para nós, porque tem uma surpresinha nessa pergunta aqui, ó. Tá? Então, vamos ler o texto com muita atenção. Perceba os elementos do texto, tá? Perceba o que o texto te apresenta. Título: A emergência do ciberespaço. O ciberespaço, acho que é cyber, né? Os primeiros computadores surgiram em 1945, por muito tempo reservado aos militares. Seu uso civil disseminou-se durante os anos 1960. Já nessa época era previsível que o desempenho do hardware aumentaria constantemente, mas que haveria um movimento geral de virtualização da informação e da comunicação, afetando os dados elementares da vida social. Ninguém, com exceção de alguns visionários, poderia prever. Os computadores ainda eram grandes máquinas de calcular isoladas em salas refrigeradas. A virada fundamental data, talvez, dos anos 1970. Você percebe que durante a minha leitura eu faço a pausa? Na hora da prova, isso é fundamental, cara. Você lê com calma. Olha para a vírgula, olha um ponto final aqui em cima. Olha, vamos voltar aqui, que tem um ponto final. Eu paro. Na vírgula eu paro. Quer ver? Eu vou fazer outra vez essa leitura aqui em cima. Os primeiros computadores surgiram em 1945. Parei. Aí, na minha cabeça, fica assim. Primeiros computadores, 1945. Por muito tempo reservado aos militares. Pausa.
Seu uso civil disseminou-se durante os anos 1960. O que eu tiro disso aqui? 1945, primeiros computadores. O uso era para militar, depois o uso passou para civil, durante 1960. Sacou? Então vamos lá continuar lentamente. A virada fundamental, já lemos, né? A virada fundamental data talvez dos anos 1970. O desenvolvimento e a comercialização do microprocessador dispararam diversos processos econômicos e sociais. Eles abriram uma nova fase na automação da produção industrial, robótica, linhas de produção flexíveis, máquinas industriais com controles digitais, etc. Presenciaram também o princípio da automação de alguns setores, como bancos e seguradoras. Essa tendência continua em nossos dias. Viu? Um texto pequeno, gastei um tempinho legal para ler. Agora é que vem a perguntinha básica. Olha só. Com relação à tipologia textual, que tipo de texto que é esse? Vamos fazer a resposta e justificar? Esse texto aqui, meu amigo, ele traz uma informação. Então, ele é um texto informativo. O objetivo único dele é levar conhecimento a quem lê, esclarecer dúvida, né? Explanar sobre o assunto com detalhes. E é um texto, o texto informativo é um texto utilizado onde? Ele é utilizado em jornais, em revistas, livros, sacou? E o jornal, inclusive o jornal televisivo, porque como eu li isso daqui, poderia estar aparecendo numa tela, né? Eu lendo, falando para você. Então é um texto informativo, tá? Porque ele tem a função de informar. A resposta aqui é a letra D. Beleza? 6, letra D. Número 7. Agora, apertando um pouquinho e mudando assim um pouquinho de direção. Olha aqui. Assinale a alternativa em que o referente semântico do pronome destacado está corretamente indicado. É o blá blá, né? Esse blá blá aqui poderia ser assim. Marque a correta? Poderia. Mas aqui cabe a mim e a você, a nós, candidatos, maldade. O que é um referente semântico? O que seria isso, hein? Referente semântico. Como é que eu vou procurar isso numa gramática para estudar? Não tem. O que ele quis dizer? Que essa manda para automação de alguns setores. Ou essa refere-se à automação de alguns setores. Nessa refere-se a 1945. Tá vendo? Olha, seu uso, o seu dos militares, eles, diversos processos. Esse aqui, cara, não dá para fazer por aqui. Eu preciso ler o pedaço. Então aqui, a letra A fala que na linha 18, essa tendência continua em nossos dias, refere-se à automação de alguns setores. Então vamos lá. 18. Essa tendência continua em nossos dias. Espera aí. Presenciaram, olha aqui na linha 16, presenciaram também o princípio da automação de alguns setores. Essa tendência continua em nossos dias. Essa SS está mandando para trás. É uma referência anafórica. Está certa a letra A. Qual é o contrário da referência anafórica? É a referência catafórica. Catafórica que vem depois. Anafórica que vem antes. Repetindo,
A letra A está correta, porque quando eu falo essa, com dois S's aqui, quer dizer que eu estou falando para alguma coisa que já foi dito. E realmente, esse essa se refere a quê? A automação de alguns setores. Já bateu aqui, ó. Automação de alguns setores, que é uma tendência. E essa tendência, aqui, esse essa, beleza? Então, a 7 ficou a letra A. Número 8. Depois da 8, eu tenho ainda 3 textos. Esse aqui vai ficar com bastante texto, não tem problema. Aqui está para responder questões de 1 a 4. Despreze isso aqui, tá? O que nos interessa aqui é o texto. Lendo. Equipe não é somente o conjunto de pessoas que atuam juntas em determinado projeto, cada qual na própria função. O significado é mais profundo. A ideia é que cada integrante saiba qual é a sua parte no grupo, mas que leve em consideração o todo, valorizando o processo inteiro e colaborando com ideias e sugestões. E o resultado da meta estabelecida, seja em um projeto empresarial, em um grupo voluntário ou em uma sala de aula, não é mérito somente do líder, é mérito de todos. Faz parte do ser humano o sentimento de pertencer, integrar algo maior que ele próprio e assumir um ideal comum. Portanto, cada integrante de uma equipe precisa ter consciência de que o próprio trabalho é importante para o respectivo grupo e se sentir valioso para ele. Trata-se de uma sensação de comunidade em que todos se conhecem, se encaixam, se sentem seguros e amadurecem. Manter uma equipe coesa, no entanto, não é tarefa das mais fáceis. Eu gaguejei, cara, por causa disso aqui, ó. Isso aqui me dá uma gastura. Olha aqui. Olha, percebeu? Eu até gaguejo, cara, até enrolo a língua. Se encaixam. Não pode, compadre, porque isso aqui é próclise. E ao lado da pontuação, no início de um período, você não pode usar próclise. Não sei por que o cara botou próclise. Que ano que é esse texto aqui? Acesso em 2018. Credo. Ficou feio isso aqui, viu? Gostei não. Vamos lá. Manter uma equipe coesa, no entanto, não é tarefa das mais fáceis. Afinal, tá vendo aqui? Esse aqui trata-se, tá certo, não é se trata. Trata-se de lidar com seres humanos e saber conciliar as diferenças. Temos de ser e não esperar ser. Ou seja, as pessoas tendem a estar dispostas, principalmente, para discutir diferentes assuntos. Além disso, é necessário que cada um tenha também flexibilidade, capacidade de tratar as informações racionalmente e emocionalmente. Equipes que encorajam esse tipo de prática vão aproveitar ao máximo as habilidades individuais dos respectivos membros. E se quisermos que as nossas equipes sejam melhores e cumpram os próprios objetivos, cada integrante deve se preparar para ser, individualmente, o melhor. Pronto. Questão. Fácil, viu? No que se refere à relação de subordinação entre orações, assinale a alternativa que classifica a oração sublinhada em... Faz aí. É necessário que cada um tenha também flexibilidade, capacidade de tratar as informações racionalmente e emocionalmente. Linhas de 22 a 24, credo. Linhas 22 a 24, pronto. Deve estar aqui, ó. Aqui, 22 a 24. Poxa, mas você não poderia colocar só essa questão em vez de botar esse texto inteiro? Poderia, mas nesse vídeo a gente vai ter um tratamento especial com o texto. Então vamos ler. Você tem que ter paciência aí, ó, muita paciência. Perguntinha. Que é necessário? Resposta. Que cada um tenha, blá, 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 blá. Quando eu faço a pergunta que
quem é que, observe, que é que, quem é que. Eu vou encontrar uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tranquilo? Se não sabe, tem matéria disso aí no canal, viu? Número 8 ficou a letra E. Mais um texto. Aqui também tem uma perguntinha boba, mas eu vou ler o texto contigo, tá? Bora! Faça a leitura comigo. Leitura tranquila. O que é proatividade? O significado de proatividade descreve característica ou comportamento de um indivíduo que consegue antecipar e se responsabilizar pelas próprias escolhas e ações frente às situações impostas. Ou seja, é uma pessoa que tenta encontrar várias maneiras para solucionar um problema ou mesmo para executar uma ação. Essa é, portanto, uma pessoa proativa. Viu a pausa que eu dei aqui? Aqui, ó. Proatividade é considerado um termo sinônimo de iniciativa, de superar as expectativas iniciais. É a capacidade de prever algo ou de fazer com que alguma coisa aconteça. É se antecipar às situações. Mas também pode existir um funcionário reativo. O reativo é totalmente o oposto do proativo, sendo aquele que precisa que algo aconteça antes para que tome uma ação efetiva. Isso quer dizer que o problema precisa vir à tona para que alguém lhe dê a ordem ou a permissão para que algo seja feito a respeito. O proativo se antecipa, já o reativo não. Nesse caso, é fundamental notar que estar no grupo das pessoas proativas é o melhor lado a se escolher, pois demonstra um comportamento decorrente de um estado de consciência, de prontidão e de atitude que permite que uma pessoa consiga prever, reconhecer e assumir responsabilidades em intervir e fazer com que as coisas aconteçam no momento apropriado. Eu leio um texto desse aqui e imagino o capitalismo, né, cara? O capitalismo prefere as pessoas proativas. 9, questão fácil. Na oração, o reativo é totalmente o oposto do proativo, linha 12. Vamos lá? Aqui, ó. O reativo é totalmente o oposto do proativo. Tá aqui, ó. Ele quer saber qual a utilidade do totalmente. Ente. Ente, adjunto adverbial. Eu estou falando totalmente, eu estou dando uma ênfase, eu estou dando uma intensificação naquilo que já é reativo. Ele é totalmente. Leia assim o totalmente. Tirei. O reativo é o oposto do proativo. Agora, intensifica isso para mim. Exagere, intensifica. O reativo é totalmente o oposto do proativo. Beleza com a interpretação? 9, letra C. Ignora esses lances aqui, tá? Agora vamos para o último texto, para a última questão. Olha que texto bacana. Em algum lugar do Oriente, um rei resolveu criar um lago diferente para as pessoas do seu país. Ele decidiu criar um lago de leite. Ele então providenciou a escavação do grande buraco e pediu para que cada morador contribuísse com apenas um copo de leite, já que, com a cooperação de todos, o lago seria facilmente preenchido. Na manhã seguinte, entusiasmado, o rei caminhou até o lago para admirar o resultado. Mas qual não foi a sua surpresa quando viu o lago cheio de água e não de leite? Intrigado, ao consultar o seu conselheiro, este comentou que o problema ocorrera porque todos os moradores tiveram o mesmo pensamento. No meio de tanta gente, se apenas o meu copo de leite estiver cheio de água,
não vai fazer muita diferença. E ninguém vai notar. Bacana? Gostei desse texto. Com relação à ideia principal do texto, assinale a alternativa correta. A mensagem principal trata da importância do trabalho em equipe, aspecto este ilustrado pela cooperação dos moradores ao levarem o copo de leite ao lago. Temos que ler todas, tá? O propósito dessa mensagem é esclarecer que a falta de envolvimento de alguns indivíduos da equipe não compromete o resultado final, absurda. A ideia do texto remete ao comportamento das pessoas que estão sempre à disposição para ajudar o próximo, absurda. O texto retrata no trabalho em equipe a relevância do comportamento individual em relação ao resultado coletivo, interessante. O intuito do texto é mostrar que em grupos grandes a sinergia é dispensável e não afeta o trabalho da equipe. Absurdo. Essa letra aqui grita, né? Olha, o texto retrata no trabalho em equipe a relevância, a importância do comportamento individual em relação ao resultado coletivo. Letra D. Fizemos 10 questões com bastantes textos, bastantes no plural, para combinar com muitos textos, né? E agora, ao final do trabalho, eu quero lhe mostrar um lance aqui fantástico, a livraria do psicólogo educador. Olha aqui, livros fantásticos para colegas psicólogos, colegas professores, para colegas educadores. Tenho temas aqui, olha que fantástico, que está sendo tratado agora, né, em setembro, sobre suicídio, TDAH, muitos livros, aliás, coleções completas, originais, sobre testagens, testes, tá? Quem faz psicologia, aqui é o lugar. Então você vai falar que viu isso aqui no Nirvana Atômico e vai pedir um desconto, cara. Se vira. É uma livraria oficial. Por que eu falo oficial? Porque você não vai baixar em PDF e imprimir. Vai valer a pena você comprar o livro. Entendeu? Por exemplo, esse livro aqui que sai por R$90, vai valer comprar o livro por 90 e não imprimir. A diferença entre o xerox, a impressão, e o livro original, você vai ver que vai valer a pena pegar o livro original, porque eles vão te dar um desconto, cara. Os caras lá vão te dar um desconto. Você vai falar que viu a loja do psicólogo no Nirvana Atômico. E eu vou disponibilizar os links também, tá? Abaixo do vídeo aí, para você comprar livros de qualidade, independente da sua área. Se você for psicólogo, independente da sua abordagem, aqui tem todas as abordagens. E estudar sempre é um grande lance. Beleza? Então vou terminar com essa tela. Muito obrigado pela companhia, pela confiança, mano. Assista ao vídeo mais umas 2 vezes para você fixar os textos, né? Ver como faz uma leitura legal, porque eu fiz uma leitura legal contigo. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Por favor, inscreva-se no canal, dá like no vídeo, divulga o canal, tá? Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!